Todos os temas, de qualquer forma, se conversam, né? Porque não tem como, na verdade, nada está separado. A gente separa por uma questão didática, para a gente conseguir trazer esse conhecimento mais fácil para vocês. Aí a gente tem que fazer alguns recortes. Mas todos os temas estão conectados e vão ser de muita ajuda. Então, para quem não estava no começo do programa, no começo do ano, eu vou só nomear os temas que eu já falei. Eu falei um pouquinho sobre saúde, por que a gente adoece, qual é esse conceito de saúde que eu falei agora, que eu entendo que é maior do que simplesmente não ter doença, né? Então, saúde é um bem-estar biopsicossocial. Então, a gente trabalha com esse conceito, a gente entende qual é o papel da doença, né? Então, se a gente tem que estar sempre buscando um bem-estar biopsicossocial, quando surge uma doença, quando surge um sintoma, o que isso está querendo me dizer, né? Qual é o alerta que a doença pode me servir? Ao invés de eu tratá-la como um inimigo, por que não tratá-la como um aviso amigo, né? Que me mostra a necessidade de buscar o realinhamento do meu caminho, vamos dizer assim. Então, isso foi falado naquele primeiro tema chamado Saúde e Protagonismo, por que adoecemos. Quem não assistiu, vai ter de novo semestre que vem. Daí a gente continua com o próximo tema, depois desse, que é autoconhecimento, né? Então, a gente vai aprofundar a necessidade do conhecimento de si mesmo, né? Do mergulho, do olhar para dentro, porque eu não vou me transformar, eu não vou evoluir, eu não vou crescer se eu não me conheço em primeiro lugar, né? Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei o que eu tenho de bom e o que eu tenho que não tá bom e precisa melhorar. Então, para eu dar qualquer passo um pouco mais acertado na minha vida, em busca de mais saúde, de mais qualidade de vida, seja mental, seja emocional, seja física, seja social, né? Não importa, eu preciso começar a ter um aprofundamento maior de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que a vida significa para mim, como eu cheguei até aqui e para onde eu tô indo, né? Como eu tô indo, eu estou consciente de tudo isso? Ou eu tô vivendo a minha vida e o meu dia a dia no automático? Então a gente faz esse questionamento. Depois eu fui para o terceiro tema, onde a gente aprofundou um pouquinho sobre como lidar melhor com emoções e pensamentos e sentimentos, né? Porque na medida em que eu começo a olhar para dentro, eu descubro coisas gostosas e coisas não tão gostosas assim. Eu descubro que eu tenho emoções, pensamentos e sentimentos muito prazerosos e outros muito desagradáveis, conflitivos. Então a gente também fala um pouco mais, né, sobre lidar melhor com isso, acolher tanto a parte boa quanto a parte ruim, não entrar em luta com os nossos sentimentos difíceis e muito pelo contrário, entrar em contato com eles, tentar entender o que eles estão querendo me dizer, o que eles estão querendo me mostrar, que dificuldades, né, eles estão apontando para mim, que eu esteja com alguma dificuldade de lidar com algum acontecimento, seja ele externo ou interno, né, do meu mundo interno. Então a gente fala bastante também sobre reconhecer esses aspectos todos, né, e fazer uma relação mais amigável com todos esses aspectos, a fim de entender, compreender e lidar, né? Aprender a conviver da melhor forma com tudo isso,
ao invés de negar, né, querer jogar para debaixo do tapete, fingir que não está sentindo, e aí depois aquilo vem e estoura de uma vez. Então a gente falou bastante sobre isso também. Depois a gente, semana retrasada, que foi o último tema que a gente trabalhou, foi o hábito e a questão da procrastinação, né? Então a gente comentou um pouquinho sobre como que funciona o nosso cérebro, por que a gente acaba entrando nesses comportamentos automáticos, né? Porque o hábito é isso, é algo que você já faz no automático. Você não fica mais pensando para fazer. Já virou uma repetição ali, né? E o seu cérebro é como se ele só apertasse o Enter, né? Aperta o Enter e o negócio acontece. Isso tem lá as suas vantagens e tem lá as suas desvantagens. Então nós também falamos um pouco mais sobre isso, né? E depois quem perdeu pode acompanhar no semestre que vem. Falamos da importância de observar os nossos hábitos, ficarmos mais conscientes, né? E tirarmos alguma coisa do automático, porque nem tudo vale a pena ficar assim tão no automático, né? Então isso também ficou aí de liçãozinha de casa para quem esteve nas últimas conversas. E hoje o tema que eu selecionei para conversar com vocês, que é muito importante, quanto mais ele for trabalhado, mais fácil vocês vão conseguindo conduzir a caminhada de vocês durante a vida. É um tema que quando não é trabalhado e a gente não está consciente disso, a gente sofre demais na vida, muito mais do que era necessário, sabe assim? Sofrimento desnecessário, porque parte do sofrimento da vida é inevitável, né? Faz parte do pacote, tá vivo, vai sofrer, mas parte desse sofrimento a gente acrescenta em coisas que não precisava, né? É desnecessário, muitas vezes por falta de consciência, por falta de conhecimento de algumas coisas, de como nós funcionamos e de como a vida funciona. Então hoje a gente vai conversar sobre incertezas. É um tema super atual, né, gente? Depois da pandemia, quem não sabia lidar com incertezas teve que aprender na marra. Que a pandemia veio trazer principalmente essa lição, né? Como é que a gente vive com a falta de perspectiva, né? Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei ainda como algumas coisas funcionam, né? Quais as consequências que elas vão gerar, ou seja, eu tô pisando no escuro, né? Eu tô indo um dia de cada vez, mas não tenho 100% de certezas e perspectivas claras sobre o próximo acontecimento, sobre o futuro. Então é um tema, antes mesmo da pandemia, já era um tema muito importante de ser trabalhado e muito difícil, porque o ser humano, ele tem essa dificuldade, ele quer se sentir seguro, né? Ele quer saber onde ele está pisando. Para o ser humano, quanto melhor ele consegue mapear o ambiente e o cenário de vida dele, mais seguro ele se sente, né? Porque ele consegue previamente trabalhar com as informações que ele tem e como ele já sabe, ele já consegue planejar e já ter uma segurança do que ele vai fazer. Porém, a vida não é assim, né? Ela não funciona a partir dessa lei que o nosso cérebro funciona. A vida não funciona assim. Tem um conceito que, inclusive, a própria filosofia traz muito, né? O conhecimento oriental já falava muito disso, desde os sábios e filósofos lá das antigas,
que é o conceito de impermanência. Esse é o conceito importante que a